nas crises que nós enfrentamos na nossa vida pessoal, na nossa vida como família, como nação. E eu queria que nós atentássemos para estas lições. E a primeira grande lição, queridos, que nós aprendemos nesse texto aqui, desta viagem que o apóstolo Paulo fez, é a seguinte: é que a crise, ela nos ensina a viver em circunstâncias favoráveis, mas ela também nos ensina a viver em circunstâncias desfavoráveis. Amados, nós devemos entender que quando estamos passando por uma crise, por um momento difícil, ela não é de toda, ela não é completamente ruim. Quando Paulo ele embarca no barco, as circunstâncias não eram completamente ruins, não era totalmente a ele adversa. Por quê? Porque ele teve a companhia de um amigo chamado Lucas. Ele teve a companhia de um outro amigo, diz o versículo número 2, que era um homem chamado Aristarco, e ele ainda teve a compaixão e a misericórdia do centurião romano chamado Júlio. Quer dizer, em meio a essa crise, ele teve alguns momentos que não era completamente ruim. Então, Paulo, queridos, ele aprendeu que mesmo na pior crise que nós podemos ter, nós podemos ter nessas circunstâncias tanto favoráveis como desfavoráveis. Ele aprendeu que naquele momento nós podemos ter o quê? Nós podemos ter lampejos, faíscas de esperança no meio da miséria. No momento de luta que você está passando, no momento de provação, seja ele de que natureza for, certamente você ainda tem esperança em Deus. Se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos dá essa esperança de que as coisas não vão acabar, de que ainda assim há uma luz no final do túnel, ainda que você não esteja enxergando. Em meio a essa crise, queridos, Paulo visita Chipre, que foi o quê? Um dos países que ele primeiro evangelizou na sua primeira viagem missionária. Então não eram totalmente ruins as circunstâncias. A história de Paulo é de certa forma irônica, por quê? Porque ele queria ir para Roma, mas ele não chega em Roma com dificuldade. Pelo contrário, a Bíblia diz que o barco ele vai se arrastando, sofrendo pelo caminho, e ao invés do barco chegar em Roma, Paulo chega à cidade por nome de Quinido, Lícia, Mirra, cidades que não têm a menor relevância para aquela viagem que Paulo está fazendo. Cidades que não têm o menor sentido, mas no meio das maiores tribulações, Paulo pensa, eu vou chegar lá, mas ele não chega. Ele vai se arrastando, ele vai sofrendo pelo caminho. Paulo aprendeu com este sofrimento também, queridos, que em circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, Deus nos sustenta com a sua mão direita. Por quê? Porque ele disse, no capítulo 4 de Filipenses 11 a 13, ele diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias! O que é que as pessoas precisam aprender quando as circunstâncias, irmãos, são favoráveis? As pessoas precisam aprender a serem obedientes a Deus. Paulo aprendeu que na crise, a viver em circunstâncias favoráveis, mas também aprendeu dentro da crise, a viver em circunstâncias que era a ele adversa. Segundo lugar, a crise não apenas nos ensina a viver nessas duas situações, mas a crise revela a verdade a respeito das pessoas. Você quer conhecer uma pessoa de verdade, irmão? Ponha essa pessoa no meio de uma crise. Aí você vai saber quem é essa pessoa de verdade. Quando tudo vai bem, tem dinheiro no bolso, dinheiro no banco, os amigos são fartos, a mesa está cheia, ninguém conhece ninguém, as capas estão do lado de fora. Mas põe essa pessoa no meio de uma crise e você sabe quem verdadeiramente é aquela pessoa.
Queridos, no meio dessa crise aqui, ficou provado quem era quem nessa história. Os marinheiros, preste atenção nisso, queridos, os marinheiros que eram defensores de César, eles eram mentirosos, porque eles quiseram fugir do barco. O versículo 30 diz que todos queriam fugir. Quando a tempestade açoitou o barco, e os marinheiros romanos quiseram ir embora. Mas, amados, esses homens, eles eram defensores de César. Quiseram ir embora. E o que é que acontece? Paulo disse, não. Nós vamos ficar aqui. Vejam que Paulo estava sendo levado como prisioneiro. Ele disse que não, nós não vamos embora daqui. Nós não vamos fugir. Nós vamos ficar aqui. Os verdadeiros homens se conhecem na hora da crise. Não se conhece o homem de verdade a não ser que ele esteja atravessando um momento de tribulação. A crise mostrou a impiedade do coração daqueles homens que estavam no barco, porque eles quiseram matar a Paulo, diz o texto, e a todos os homens que estavam no barco. Por quê? Porque eles quiseram matar a Paulo e a todos os prisioneiros. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadassem fugindo. Todos deveriam ser mortos ali. Mas a crise mostrou, queridos, o verdadeiro caráter do apóstolo Paulo. No meio da crise tremenda naquele barco, em vez de Paulo se revoltar com Deus, ele soube esperar em Deus. Porque ele sabia que aquele barco, irmãos, estava debaixo do domínio e estava debaixo do cuidado do próprio Deus. A crise mostrou que Paulo sabia que ele era quem ele era, porque o texto diz, o Deus de quem eu sou. Ele sabia que pertencia era a Deus. A crise mostrou o caráter de Paulo no seu serviço, porque o texto diz que o Deus a quem eu sirvo. Ele servia, queridos, era um Deus vivo, a um Deus poderoso, que podia mover as circunstâncias, sejam elas quais forem. Amado, sabe por que as pessoas não gostam de crise? Sabe por que a maioria das pessoas não gostam de passar por dificuldades, circunstâncias contrárias? Porque a crise revela quem você é. A crise faz com que o seu verdadeiro eu aflore, venha para fora. É na crise que se conhece os amigos. O filho pródigo, diz a Bíblia, ele tinha vários amigos enquanto tinha dinheiro no bolso, enquanto pagava a rodada de cerveja. Era cheio de amigos, porque era ele que pagava, era ele que bancava. Era ele que tinha o dinheiro no bolso. E os amigos chegavam, então abraçavam, beijavam. Mas a Bíblia diz que veio àquela terra uma grande fome, um período de grande escassez. E o filho pródigo foi procurar um emprego, e o melhor amigo que ele tinha lhe deu um emprego, e o emprego era cuidar de porcos. Lhe deu um trabalho para cuidar dos porcos. Foi o melhor amigo que ele tinha. Se conhece, querido, atente bem para isso. Se conhece o verdadeiro amigo, é na hora da prova, é na hora da dificuldade. A Bíblia Sagrada diz assim, em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. É na angústia que se faz o irmão. A Bíblia Sagrada diz ainda que o homem tem muitos amigos e que ele vai perdendo, mas há amigos que são mais achegados do que irmão. Eu acho que pelo fato de eu morar fora, distante da minha família, eu tenho tido a graça de Deus de ter esses amigos na minha vida. Poucos é verdade, mas eu tenho tido a graça de ter esses amigos que estão mais próximos, porque eu estou distante dos meus e eles estão ali próximo de mim. Em terceiro lugar, querido, a crise nos leva a reavaliar as nossas prioridades. O barco levantou em direção à Itália, mas quando chegou no meio da tempestade, veja o que é que diz os versículos 18 e 19.
andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O barco está para afundar, está indo de mal a pior, sendo açoitado pelas ondas de um lado para o outro. Foi preciso eles jogarem toda a carga fora que estava dentro do navio. Você vai ver que no versículo de número 38, chegaram a jogar até o trigo que era para eles se alimentarem, até o trigo que era para eles comerem. Eles fizeram a última alimentação e depois jogaram tudo fora. Lançaram ao mar a comida que eles iam comer. Por quê? Porque a crise nos leva a reavaliar as nossas prioridades. Põe o homem numa crise e aquilo que era importante para ele perde a importância. Aquilo que era grande perde o sentido. No meio da tribulação, aquilo que a gente ama perde o valor. De que valor tinha carregar trigo dentro de um barco que está para afundar? A crise que enfrentamos na nossa vida nos convida, queridos, a reavaliar quais são as nossas prioridades. Quais são as prioridades na nossa vida? Eu li recentemente a história de um pastor. Esse pastor, ele era muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele era muito afamado. E ele escreveu a sua biografia. Ele era um pregador do Evangelho. E na Inglaterra, de repente, ele era de 15 a 20 dias, eles tinham, durante o mês, ele ministrava a palavra, era convidado. Ele nunca recusou um convite sequer. Ele sempre estava disponível, sempre ministrando a palavra. E lá na Inglaterra, ele estava em uma das suas conferências, ele começou a ter surto de febre alta e febre baixa. E ele resolveu ir ao médico, e se descobriu que ele estava com câncer generalizado em todos os órgãos do seu corpo. E até então ele não sabia. O médico deu a ele 6 meses de vida. Ele foi para casa e começou a escrever um livro do tempo que lhe restava. Uma dor, qualquer dor que ele sentia, ele falava: eu senti uma dor em tal parte do meu corpo. A oração que ele fazia, ele escrevia no seu diário. E um dos capítulos desse livro que me fascinou foi ele fazer o seguinte. Ele disse: hoje eu estou rasgando a minha agenda, porque eu não posso mais pregar nas igrejas, pregar nas igrejas nas quais eu fui convidado para pregar. Ele tinha sido convidado para pregar numa grande conferência de 10 mil membros. E ele disse: eu não posso mais, isso não é mais importante para mim. E ele foi cancelando compromisso por compromisso. E ele olhou para os diplomas que ele tinha na parede, porque ele tinha vários diplomas, ele disse: isso hoje já não vale mais nada. Nada mais valia alguma coisa. Ele disse que a única coisa que lhe restava, quando estava faltando um mês de vida, era a companhia de Jesus. Era a presença de Deus na vida dele. Todas as outras coisas perderam sentido, todas as outras coisas perderam valor, todas as outras cargas que ele levava perdeu sentido. A única coisa que tinha significado para ele agora era a presença de Jesus na sua vida. Vejam bem, queridos, Paulo ele está no barco, o barco está indo a pique, está afundando, e o que é que eles fazem? Aquilo que não presta, eles jogam fora. A carga desnecessária, eles estão jogando fora. Em quarto lugar, a crise. Na crise, quando Deus estiver silencioso, não se apresse. Você já passou por um momento assim, em que parece que Deus se trancou, Deus não fala com você.
Você ora, você vai para a reunião de oração, mas parece que Deus se trancou e resolveu não falar com você. Na crise, quando Deus estiver silencioso, não se apresse. Veja o que diz o versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Imagine a situação em que eles estavam, queridos. O barco está para afundar, certamente o barco sendo levado pelas ondas de um lado para o outro. O sol já não saía há muitos dias. Deus calou-se e dissipou-se, diz a Bíblia, toda a esperança de salvamento. O sol não apareceu, a lua não apareceu, as estrelas não apareceram, e uma nuvem cobriu o barco e Deus ficou silencioso. Deus se trancou, fechou as portas. Todos nós, irmãos, quando nós estamos numa crise, muitas vezes Deus se cala. Parece que Ele está distante, parece que Ele não nos ouve, mas parece que Deus não quer mais nada conosco. Paulo está ali dentro daquele barco, o barco está para afundar, não apareceu o céu, não apareceu o sol, não apareceu a lua, as estrelas, e com exceção do apóstolo Paulo, todos ali perderam a esperança de salvação. E vejam só, eram homens acostumados ao mar, não eram engenheiros que estavam ali numa aventura de final de semana, não. Eram homens acostumados ao mar. Certamente já haviam passado por situações semelhantes, ou então quase parecida com essa. Todos perderam, aqui não tem mais como a gente escapar dessa. Agora vai ser o nosso fim. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se encontrar numa situação como essa, e eu devo confessar para vocês que foram não poucas as vezes em que já me encontrei durante a minha vida, especialmente depois que saí do Brasil, em situações exatamente como essa. Senhor, o que é que eu faço aqui? Por onde é que eu vou seguir? Não vejo nem caminho à minha frente, está tudo fechado. Quando você se encontrar numa situação que aparentemente não tem solução, em primeiro lugar, espera em Deus. Não tome a dianteira de Deus. Não saia da vontade de Deus. E queridos, eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é tomar a dianteira de Deus. O quanto causa o sofrimento. Quão alto é o preço que você paga durante a sua vida. O Salmo 41, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E diz o Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus estiver em silêncio, espere em Deus. Fique firme nas promessas de Deus. Eu não vejo nada, não vejo um caminho por qual eu devo trilhar. Está tudo fechado, está tudo escuro. Não vejo nada. Então, fique quieto. Espere em Deus. Em quinto lugar, na crise nós não seremos poupados de sofrer. Nós seremos poupados no sofrer. Não fique pensando você pelo fato de você ser crente, de nós sermos crentes, vai vir um anjo do céu e vai dizer, vem cá, você não vai sofrer, eu vou te tirar daí. Não, nós vamos sofrer junto com o povo.
junto com o povo, nós vamos passar pela crise. Agora tem uma diferença, queridos. Qual é a diferença? É que o povo está batendo a cabeça de um lado para o outro, e nós temos a voz do Senhor dizendo: não temas, que eu sou o teu Deus, aquieta-te. Aleluias, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu estou do teu lado, aleluias. Eu não tenho medo da crise, por quê? Porque Deus está comigo. Não tenha medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos confiar, no momento de crise, você não vê, sai, espera, aquieta-te na presença de Deus. E em último lugar, na crise, nós devemos mostrar uma atitude de coparticipação e de ajuda com aqueles que estão sofrendo. O que é que Paulo disse para eles? Olha, gente, não vamos embora, não vamos partir. Eu vejo que nós vamos sofrer dano, a viagem vai ser difícil, nós não vamos chegar lá, vai haver dano para a carga do barco. Entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Não deram a mínima para aquilo que Paulo disse. Eles desobedeceram, e por causa da desobediência veio o quê? Veio o sofrimento. Paulo deve ter dito assim: eu não disse para vocês. Ele poderia ter agido, eu não disse para vocês não irem, agora que se danem, se virem. Eu não quero nem, eu vou descer para a minha cabine, vou me entrancar lá, não quero nem saber. Eu não quero participar disso aqui. Mas Paulo não faz isso, irmãos. Paulo, no meio da crise, ele se envolve com o povo, ele se mostra uma pessoa que quer ajudar aqueles que estão mais desanimados. Paulo, ele se mistura com aqueles que estão sofrendo, ele padece com os que padecem, ele orienta, ele dirige, ele guia, ele traz esperança para aqueles que estão sem esperança. Jesus, queridos, não nos chamou para que nós pudéssemos estar somente aqui dentro das quatro paredes. E que o povo lá fora que se dane, eu não quero nem saber, vamos ficar aqui, vamos adorar o Senhor aqui, vamos deixar o povo. Não, nós como igreja, nós temos que nos envolver com o povo. Nós temos que mostrar, nós temos que ajudar as pessoas que estão sem esperança, esperança de salvação, esperança de salvamento, de sair de uma situação que ela não vê saída. Nós devemos ajudar essas pessoas em oração, dar um ombro amigo, entende? Temos que estar do lado dessas pessoas. Assim como Paulo estava nesse texto. No meio da crise, a igreja tem que se levantar como luz. Nós temos que ir àqueles que estão sofrendo. Queridos, enquanto houver uma alma presa à idolatria das imagens, nós não podemos parar de pregar o evangelho. Enquanto houver alguém carregando pedra na cabeça, fazendo penitência, nós não podemos parar de falar da graça de Deus. Enquanto houver um pecador condenado ao inferno, a igreja de Jesus não pode trancar as suas portas. Nós somos a agência de Deus no meio da crise. E eu não me importo quem esteja padecendo. Enquanto houver o amor no coração de Deus, há esperança para a igreja, há esperança para mim e há esperança para você. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Talvez você esteja passando um momento de crise na sua vida. Crise existencial, crise pessoal, crise familiar, eu não sei. Mas eu queria te dizer, e talvez você esteja aí dizendo, puxa, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu já fiz o que tinha que fazer, mas aqui eu não sei mais o que vou fazer. Espera em Deus. Quando você estiver no meio da crise, vá buscar, sabe o quê? As promessas de Deus na tua vida. Paulo sabia, irmãos, que ele não ia morrer naquele barco, sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa de Deus. Deus disse que era necessário que ele fosse para Roma, porque lá em Roma ele iria pregar. Ele sabia que não ia morrer, que aquele barco não ia afundar, e mesmo que afundasse, ele não ia padecer, porque ele tinha uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida, querido.
Você tem promessa de Deus na sua vida. Seja qual for a situação, eu não sei, qualquer que seja a natureza dela, Deus está com você. Deus te deu promessas, então não saia, fique quieto, aquieta-te. E no momento Deus vai te dar o livramento. Na hora de Deus, no tempo de Deus, o livramento vai chegar. Você diz como? Eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas.